Olá pessoal, nessa semana vamos criar um programa para cadastro de funcionários. Na verdade, essa é a primeira parte do programa. Antes vamos criar um banco de dados com uma tabela chamada funcionário. Nessa tabela só vai conter dois campos, que é o nome do funcionário e o CPF, e também o código do funcionário, que esse código vai servir de referência em outras tabelas que vamos utilizar posteriormente. Aqui está o modelo do banco de dados. Percebam aí que eu criei um banco chamado banco, coloquei o nome banco mesmo, e uma tabela funcionário, certo? E somente com esses três campos. Quando você for inserir uma informação usando esse programa que você vai desenvolver em Java, você vai informar os dados no modo texto, exatamente como estamos trabalhando até agora. Posteriormente, mais para frente, lá para a 7ª semana, nós vamos criar uma interface gráfica, mas nesse momento a gente vai inserir essas informações assim, no modo texto. Então o programa ele vai pedir para o usuário informar o nome do funcionário e depois vai pedir para você informar o CPF do funcionário. Então você preenche, clica, dá Enter, OK, e essas informações devem ser armazenadas no banco de dados. Pesquisar do mesmo modo, tá? Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco, estou só mostrando esses slides para vocês, como é que vai ficar o programa já executado, tá? Então perceba que o usuário informou o CPF e aí ele mostra aqui embaixo, ó, o nome do funcionário referente ao CPF informado. A mesma coisa que para atualizar. Você vai atualizar o nome do funcionário por meio do CPF, ou seja, você informa o CPF e em seguida vai informar o novo nome. E então o banco de dados vai fazer essa modificação, ou seja, na verdade não é o banco, na verdade você vai passar essa SQL por meio do programa, né? Nós temos aqui ao lado a classe Conecta, que é a que vai fazer a relação direta com o banco de dados, ela que vai enviar e vai trazer as informações para o software. No comando excluir, eu coloquei aqui essa SQL, delete from funcionário, where CPF, ou seja, você vai deletar o funcionário cujo CPF seja igual ao CPF informado. Esse CPF vai ser informado pelo usuário também. Então, ou seja, você vai criar uma variável string, eu coloquei aqui CPF, você pode colocar outro nome aí, e ele vai receber o valor externo, ou seja, o valor que o usuário vai informar. Você vai usar um comando scan e aí atribui esse valor para essa variável. Aqui eu coloquei embaixo, aqui, ó, como é que ficaria a frase completa. Ou seja, percebo que aqui em cima está um pouco apagado. Eu coloquei aqui aspas, né, no final, where CPF func igual, e coloquei entre aspas, e aqui você, no caso, informaria o CPF do funcionário. Deixa eu só colocar aqui mais forte, para você visualizar melhor. Prontinho. E aqui você vai colocar o CPF do funcionário, ou seja, eu vou colocar aqui o CPF 123 4567, pronto. Esse é o CPF. Como no caso nós vamos trabalhar com variáveis, e aí você essa semana está estudando sobre as strings, o que você vai fazer? Você vai concatenar a string. Nós temos aqui uma string, e essa string, ou seja, aqui dentro desse número você vai informar que vai adicionar uma variável, ou seja, essa variável vai ficar separada. Você vai separar essa string para cá e essa outra string para cá, né? Percebam aí que nós temos duas strings, essa aqui, né? E essa aqui. Então você vai concatenar essas duas strings, concatenar. Só que antes de concatenar você vai informar uma variável, ou seja, você vai informar a variável CPF
né? Então você vai pegar essa string, vai concatenar com essa variável e depois concatenar com a outra string, que na verdade é uma aspas. Como essa variável, esse atributo aqui, ó, CPF func, ela é do tipo varchar, logo você vai ter que colocar as aspas simples aqui, né? Porque é um texto, não é números. Então, e como você está informando aqui uma variável também, você vai ter que concatenar esse valor. Tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco para ver como o programa vai ficar depois de pronto. Então, aqui o programa, ele vai trabalhar da seguinte forma. Nós percebam que aqui estão as tabelas que vocês vão criar, atualizar, consultar, excluir, inserir. A classe conecta, ela vai fazer uma relação direta aqui com o banco de dados. É ela que vai estabelecer essa conexão e vai executar os comandos carry ou update, né, que são os comandos para inserir, para consultar, excluir, enfim, certo? Então vamos aqui para a prática ver como é que fica isso aqui de verdade. Então, percebam que aqui nós temos a classe inserir, certo? E aqui na classe inserir, eu estou passando aqui, ó, para a minha variável x, que seria a variável que vai ser executada. Inclusive, esse valor aqui, você já tem, na verdade, esse código aqui você já tem aí, que está disponível no ambiente, porém não com essas modificações, tá? Então você vai fazer essas modificações no outro. Então eu vou explicar como funciona esse primeiro aqui, e aí você vai fazer isso nas outras classes. Aqui você tem, percebe que eu estou concatenando aqui, ó, a variável nome e a variável CPF. São duas variáveis que estão recebendo valores, tá, externos, ou seja, valores informados pelo usuário. Então percebe que eu concatenei aqui, ó, coloquei insert int o funcionário e os valores, coloquei nome, concatenei, espaço, vírgula, tem que ter todos esses parâmetros aqui, pessoal. E o CPF, tá? Entre aspas também, porque é do tipo varchar, tá? E sempre fazendo essa relação. Se é do tipo varchar, eu coloco aqui string. Se é do tipo inteiro, vou colocar int aqui, tá? O tipo int também aqui no código Java. Vamos executar esse código para inserir uma informação. Então pronto, aqui, informe o nome do usuário. Vou colocar aqui teste 001, o nome do funcionário. Pronto, informe o CPF, coloquei 123. Pronto, vamos ver se realmente foi inserido essas informações no banco de dados. Eu vou atualizar aqui, ó, teste 001 e CPF 123, certo? Próximo, vamos consultar. Consultar, mesmo processo, você vai pedir para o usuário informar o CPF, tá? O CPF 123. Eu acho que nós temos mais de um funcionário com esse CPF, que eu estava fazendo alguns testes aqui, mas vamos lá. Ó, percebam, tá aqui, ó, só tem um mesmo. Nome, teste 001, certo? Vamos aqui atualizar. Então, atualizar. Fica aqui, vou informar o CPF. Seria o CPF 123. Então o nome antigo era teste. Então o nome antigo era teste 001, né? Eu vou colocar teste 002. Vou atualizar para esse nome, que é o novo nome. Ok. Vamos fazer uma consulta novamente para ver se realmente modificou o nome do usuário. CPF 123, ó, teste 002. Tem mais um detalhe, pessoal. Todas essas informações elas devem ser inseridas no banco de dados em letras maiúsculas, tá? Não importa se o usuário for digitar minúsculo ou maiúsculo, você tem que fazer esse tratamento também, tá? Que é inclusive o assunto dessa semana, tratamento com strings. Você vai converter esse texto que está em minúsculo ou maiúsculo, transformar ele em maiúsculo, para as informações já irem para o banco de dados com as letras maiúsculas, todas as letras em maiúsculas, certo? E para excluir um funcionário, vou excluir aqui,
eu quero excluir o funcionário cujo CPF seja 123. Pronto. Vamos lá ao banco de novo, dar uma olhada. Ó, vou atualizar, perceba que sumiu, porque foi excluído. Tá certo, moçada? Então é isso aí. Qualquer dúvida, acessem o fórum Tira Dúvidas, vamos estar lá à disposição para ajudar. E postem sua dúvida, poste o erro, as mensagens de erro que estiver dando no sistema, que vamos estar analisando e dando todo o suporte para você, tá certo, moçada? Então valeu, um abraço aí, bom trabalho, bons estudos, até mais.